Debates do Povo. Olá, boa tarde, Fortaleza, muito boa tarde a toda a região do Cariri, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 5 de maio, Dia Internacional da Língua Portuguesa, e está no ar mais um Debates do Povo, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no Povo Mais, no YouTube o Povo Online, no Facebook o Povo Online e no Facebook o Povo CBN. Ex-ministro Nelson Teich diz à CPI da Covid que deixou o governo por não ter autonomia e discordar sobre o uso da cloroquina. Sessão teve bate-boca entre senadores e senadoras. O oncologista foi o segundo titular da pasta a testemunhar. Ontem, Luiz Henrique Mandetta falou por quase 8 horas e afirmou que Bolsonaro duvidou da projeção de 180 mil mortes por Covid em 2020. Segundo o ex-ministro, quem mais atrapalhou foi o ex-chanceler Ernesto Araújo, por seus atritos com a China, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que classificou como, abre aspas, pessoa desonesta intelectualmente, fecha aspas. O depoimento de Eduardo Pazuello foi adiado sobre a alegação de ter tido contato com pessoas contaminadas. Governistas queriam que o general falasse por vídeo, mas o presidente da CPI remarcou o depoimento presencial para 19 de maio. Enquanto isso, o Brasil volta a ultrapassar as 3 mil mortes por dia. São quase 412 mil óbitos no total. E esses podem não ser os números reais. Segundo estudo com base nos dados nacionais de síndrome respiratória aguda grave, a subnotificação pode chegar a 30%. E o consórcio de estados do Nordeste entrega mais 2 documentos à Anvisa na tentativa de reverter veto à importação da Sputnik V. É sobre tudo isso que vamos conversar a partir de agora. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Eduardo Girão, senador pelo Podemos, integrante da CPI da Covid. Recebo Odorico Monteiro, deputado federal pelo PSB, pesquisador da Fiocruz Ceará e professor da Faculdade de Medicina da UFC. Recebo também Heitor Freire, deputado federal pelo PSL. E recebo, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, ouvinte internauta, que participa do programa, interage conosco pelo WhatsApp, 8596090099, e também pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. São 16 horas e 8 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, deputados Heitor Freire e Odorico Monteiro, senador Eduardo Girão, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estava dizendo aqui antes de a gente começar, um prestígio para a gente poder contar com a participação de 3 ilustres representantes aqui da política cearense. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Queria começar ouvindo aqui o senador Eduardo Girão. Ele já nos avisou, e eu já aviso aqui aos ouvintes também, que pode ser que ele tenha que sair aqui a qualquer momento, dado aí as exigências aí da CPI, que ele está envolvido, como disse o deputado Odorico Monteiro há pouco, o senador está no olho do furacão. E eu queria saber do senador, começar ouvindo ele, qual a sua avaliação, senador, sobre esses 2 primeiros depoimentos na CPI da Covid, dos ex-ministros Mandetta e Teich. Teich, inclusive, rebateu hoje uma fala sua, após o senhor defender o uso do tratamento precoce para a Covid-19, dizer que os medicamentos viraram palavrão e que menos animosidade política em torno do uso poderia ter salvado vidas de brasileiros, Então, eu pergunto ao senhor, que rumos a CPI está tomando e qual a sua expectativa sobre o depoimento também do general Pazuello? Senador. Olha, Marcos Tardan, uma honra, uma alegria grande estar com o Odorico aqui, com o Heitor.
com vocês da Rádio Povo, sempre que possível eu me coloco à disposição e acho que é um debate sempre de alto nível, respeitoso, né? Isso que a gente precisa. A gente agradece. De diálogo, a gente precisa de tolerância, né? E eu acho que é isso que o Brasil está precisando, de um lado e de outro. Eu acredito, Tardan e ouvintes, que nós temos uma oportunidade de mudar o rumo dessa CPI. Mas está difícil. Está difícil porque a gente percebe, desde a concepção agora da formação da chapa, eu tentei até ser presidente para evitar que o senador Renan Calheiros fosse o relator, não porque eu tenha absolutamente nada contra ele, não tenho nada contra a pessoa de ninguém, mas o Renan Calheiros é uma figura já conhecida do brasileiro, é uma pessoa que, além dos processos que tem no STF, aí, que reúne aí quase R$1 bilhão tentando, de processos, né, réu em várias situações, ele também tem um filho que é governador de estado. E o escopo da CPI é muito claro, para investigar tanto a União, que deve ser investigada sim, como também as centenas de bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios. E o que a gente vê é um conflito de interesse flagrante, né? E você não pode fazer meio relatório. Você faz um relatório, você não faz. Então a CPI já começou errada. Hoje eu acho que foi o ápice do picadeiro que nós tivemos, lá um bate-boca, quase sai tapa nessa CPI, uma questão pequena, né? Eu acho que a gente precisa realmente tentar fazer uma CPI independente e justa, mas parece realmente que virou palanque político para 2022. E isso eu considero, com todo respeito a quem pensa diferente, uma covardia, uma desumanidade com o povo brasileiro que está sofrendo no Ceará, está sofrendo no Amazonas, está sofrendo em todos os estados ainda os efeitos dessa segunda onda, você antecipar um calendário político, a começar pelo relator que tem um conflito de interesse, membros que são presidenciáveis, olha a que ponto nós chegamos, membros que estão no xadrez político, membros da CPI, e também membros que já fizeram pré-julgamento, já disseram quem é o culpado, quem é o inocente, antes da CPI começar. Então fica difícil você levar a sério, mas eu vou continuar combatendo o bom combate, fazendo perguntas que eu fiz desde ontem para o ministro Mandetta, hoje para o Taixe, sempre com muita serenidade, procurando ouvir os dois lados. Mas eu acredito, só para passar para você, que a gente precisa ouvir realmente os dois lados. O que me parece aqui é uma blindagem para governadores e prefeitos. Existe claramente nos membros da CPI uma blindagem para que a gente só ouça o governo federal, que eu quero ouvir, e que eu inclusive reputo que o Pazuello era para ter vindo hoje, né? Acho que foi um grande equívoco ele não ter vindo, né? E quero explicar. Mesmo que a distância, que participasse à distância, é isso? Olha, Tardan, isso era o que os governistas queriam, né? Que fosse à distância. O senhor não concorda? Eu acho que tem que ser presencial. Presencial, por quê? Porque você imagina se cai um sinal, estou falando com você aqui, você me faz uma pergunta, entre aspas, constrangedora, e olha que é a CPI, é uma comissão parlamentar de inquérito. Aí o sinal cai. Aí eu vou receber instrução de alguém. Isso não funciona, tem que ser presencial, porque você consegue saber toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Muito bem, deixa eu ouvir aqui os outros deputados, tem muita coisa para a gente falar, mas deixa eu ouvir agora o deputado Dorico Monteiro, está até acompanhando sorridente ali a fala do senador Eduardo Girão. O senhor concorda com a avaliação? Tem que abrir o seu microfone, deputado. Bom, Tardan, boa tarde aí a você, boa tarde aos ouvintes aí e telespectadores aí do Grupo O Povo CBN, dizer da satisfação de estar mais uma vez com você aqui. Está ao lado aí do nosso senador Eduardo Girão, o Heitor Freire, que é um conterrâneo lá de Iguatu. Eu nasci no Arderói, mas fui criado no Iguatu, então os iguatuenses são meus. Estão dominando. Então, eu tenho uma militância ao lado do senador Eduardo Girão como pacifista. Nós brigamos lá em 2005 juntos contra o Estatuto do Desarmamento e
Eu espero que ele, pelo menos, tente contaminar esse povo aí que está em torno dele aí sobre o pacifismo, que esse pessoal só quer saber de arma e de um negacionismo doentio. Eu acho que a CPI, eu acho que é muito importante a CPI. Acho que teve uma das primeiras coisas que eu aprendi nessa casa aqui, é a questão do fato determinado de uma CPI. Né? Então, eu acho que essa CPI ela tem um fato determinado muito forte, né? Que são as crises que o país está vivendo. São várias crises. Né? Uma crise sanitária sem precedentes, é a maior crise sanitária do Brasil nos últimos 100 anos. Nós tivemos a crise igual a essa no início do século XIX, quando a gente teve grandes epidemias de febre amarela, grandes epidemias de varíola. Fortaleza, nós tem um episódio de 1.000 mortos em Fortaleza. Isso aí, quando eu vi que nós tivemos no registro histórico de Fortaleza 1.000 mortos, para mim era uma coisa que não ia chegar. Eu confesso a você que quando a gente começou a chegar a 1.000 mortos, para mim era uma coisa assim que eu ficava tentando ver o que é que estava acontecendo. Só para concluir aqui. Então, são várias crises. Uma crise sanitária, uma crise econômica, porque pela própria pandemia ela já produz isso, e é da natureza do enfrentamento disso, e uma crise institucional, produzida pelo presidente da República. Né? Então, ele produz uma crise institucional. Essa crise institucional ela tem vários componentes ao longo da pandemia. Então, primeiro, ele com muita arruaça no meio da esplanada aqui em Brasília, feito uma coisa louca, saindo de casa, rodando a cidade, mobilizando o povo para ir para o meio da rua, querendo provocar uma crise institucional contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Parlamento. E aí ele produz uma crise dentro do próprio governo. 4 ministros na pandemia. Né? E aí a CPI é muito importante. Eu assisti atentamente o depoimento do Mandetta. Mandetta eu conheço bem desde... Em 2005, quando eu fui secretário de Saúde de Fortaleza, o Mandetta era secretário de Saúde de Campo Grande, fomos colegas juntos aqui na Comissão de Seguridade Social, 4 anos, discutimos muito. É um cara que é de um partido totalmente diferente do meu, é um conservador, é um democrata conservador, mas é um cara fantástico do ponto de vista de uma grande cultura médica. Né? E ontem ele deu um show aí para esclarecer tudo. Então tem esse fato determinado, por isso que é importante essa CPI. E aí, sem dúvida nenhuma, iluminar, né, para que a sociedade entenda e que o país entenda que para o enfrentamento de uma pandemia de vírus respiratórios, isso é o caso, você tem que ter medidas farmacológicas e não farmacológicas. E quem mais salva vidas são as medidas não farmacológicas. Quem mais está salvando vidas dessa pandemia são máscaras, distanciamento social. E isso o presidente da República negou o tempo todo. Negou o próprio decreto, a própria lei que é a lei, a nossa lei, que é a lei da 13.979, de fevereiro de 2020, que tem todo um roteiro de medidas não farmacológicas e farmacológicas, porque quem salva a vida, Tardan, são medidas não farmacológicas. Por quê? Porque é uma doença que, quando você estabelece o contato com o vírus, e aquilo que o Mandetta falava o tempo todo, da sustentação comunitária do vírus, essa tentativa do governo querer inventar, e data vênia aí, está claro, senador Eduardo Girão, que não tem tratamentos precoce para essa doença. Não existe isso. Pelo contrário, essas medicações que estão sendo indicadas aqui, elas estão provocando efeitos colaterais que estão matando mais do que isso. É uma doença avassaladora. A reação inflamatória da fase pós-viral, ela evolui, inclusive, hoje, a estatística brasileira é que 80% das pessoas entubadas vão a óbito. Eu estou com um primo entubado, a gente fica com o coração na mão o tempo todo. Todo dia a gente perde um amigo entubado do outro. Então é devastador. E aí o que salva são medidas não farmacológicas. Por quê? Porque quando você tem essas medidas não farmacológicas de máscara, distanciamento social, você monitorando, você diminui a sustentação comunitária do vírus, diminui o contágio. Muito bem, deputado. O dado que nós temos hoje, nós temos 13 milhões de pessoas que se curaram. Já temos mais de 420 mortos. Tem 1 milhão de pessoas, Marcos Tardan, 1 milhão de pessoas em recuperação. Ok. Tamanha a devastação dessa doença entre nós. E é possível que a gente chegue em julho, final de junho, com 500 mil mortos.
Muito bem, tá bom. Podemos ir até 1 milhão no final do ano. Hã? Muito bem, obrigado aí, porque eu tenho que passar aqui para lá, daqui a pouco já vou ter que... Então, nesse Olha, eu tô vendo sentido, que eu você... acho que a CPI tem um fato determinado e ela está cumprindo um papel importante para a democracia brasileira. E eu estou vendo que o senador está incomodando, está querendo responder aí o deputado, né, senador, quando ele falou aí do tratamento. Não, se o nosso querido irmão Heitor me permitir, porque já estão me chamando ali na sessão. Pode ficar à vontade, senador. Eu me coloco inteiramente à vontade para outro dia a gente conversar, porque eu acho que é um assunto que é interessante e dessa forma respeitosa, eu acho que a gente só tem a agregar, só tem a buscar soluções, porque todos nós aqui estamos querendo salvar vidas, né? Uhum. O fato é o seguinte, vamos lá, pacifista. por etapas. Primeiro, o fato determinado tem, o Odorico está certo, mas não tem apenas em um requerimento, que foi o do senador Randolph. Tem também no requerimento meu, que a maioria dos senadores assinou, 45, que eu relacionei as operações da Polícia Federal, dessa dinheirama que veio do governo federal para estados e municípios. E a gente viu o que aconteceu aí em Fortaleza, hospital de campanha, por exemplo, é um caso que tem sido muito abordado aqui, não por mim, mas por colegas. Rapaz, é verdade que gastaram quase 100 milhões em Fortaleza no hospital de campanha e em 5 meses desmancharam o hospital quando tinha denúncias. E agora que todo mundo sabia da segunda onda, o fortalezense não encontrou o leito de UTI. Aí eu digo, rapaz, infelizmente, é isso que eu quero saber na CPI, se deixarem a gente chamar as pessoas que a gente precisa chamar, né? Porque a operação teve já investigação e a gente precisa puxar o fio da meada, porque isso, no meu modo de entender, se aconteceu certas situações aí que estão sendo ventiladas, é crime, né? E como diz o senador Álvaro Dias, o decano aqui, desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato, né? Então isso a gente precisa procurar. Com relação à questão das andanças que o deputado Odorico colocou ao redor do presidente Bolsonaro, eu mesmo fiz um requerimento sobre isso. Eu quero a verdade. Eu não quero uma parte da verdade. Eu quero toda a verdade. Então eu fiz um requerimento que deve ser votado hoje ainda para saber a agenda presidencial nas aglomerações, supostas aglomerações sem máscara do presidente aqui em Brasília. Precisamos saber. Porque é o seguinte, o que é que a gente percebe? Que existe, Tardan, algo que imagens, né? Mas a gente não pode fazer pré-julgamento. O que a gente precisa é pegar isso, trazer para cá a agenda, ver tudo isso, chamar alguém lá do Planalto, por que não, para explicar isso para a gente. Eu até falei hoje, Francisco de Assis, que é um grande pacifista, o Odorico também gosta dele, diz o seguinte, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, eu sou totalmente contra o presidente da República pegar um remédio, seja lá qual for, e mostrar, e ficar mostrando. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou ciência, totalmente embasado na questão, as minhas causas, as causas que eu abraço, sempre foi com base na ciência. E não me importa se é o Lula que fará isso um dia, ou se é o Bolsonaro, não importa. Eu acho que o presidente, o político não tem que fazer isso. Agora, o político tem que buscar na ciência um respaldo. E aí que eu lhe digo, a ciência está dividida com relação ao tratamento imediato ou precoce. Isso é uma divisão clara. Eu fiz um debate aqui, coloco à disposição do deputado Odorico, do deputado Heitor Freire. Foram 4 horas de debate que eu chamei, sabe quem? Eu chamei médicos e cientistas contra o tratamento precoce e chamei médicos e cientistas a favor do tratamento precoce. Foram 4 horas de debates e foi muito esclarecedor. Tem ciência dos dois lados. É aí que está o detalhe. Tem resultados clínicos, tem meta-análise, tem tudo dos dois lados. E aí é que está, certo? Eu acho que politizaram, de um lado e de outro, politizaram algo que a medicina faz, Tardan, só encaminhando para o encerramento, algo que a medicina faz desde o juramento de Hipócrates, né? Que os médicos fazem, quer dizer, primeiro você tem que combater da forma que for, né? Se você tem a possibilidade, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tomo ivermectina há mais de 1 ano, e estou monitorando, não tem nada no fígado, os médicos que vieram aqui
contra o tratamento precoce, disseram que realmente isso aí não tem problema, porque até criança toma, é um vermífugo, mas tem efeito antiviral. E isso tem cidades como Porto Feliz, como Chapecó, como tantas outras cidades que adotaram esse procedimento e milhares de vidas foram salvas assim por causa dele, segundo os especialistas. Então vamos trazer para a CPI para a gente ouvir um lado e o outro, né, para buscar a verdade e não dizer que a coisa não funciona quando já a Associação Médica do Japão, muitos países adotam esses medicamentos como hidroxicloroquina e a questão da ivermectina. Então, eu não vejo problema em a gente buscar a verdade. Muito bem, tem vários ouvintes aqui discordando profundamente do senhor, outros elogiando, já chamando até de governador. Pena que o senhor não vai estar aqui para a gente falar também sobre eleições 2022. Até mas porque, Tardan, seria um desrespeito nesse momento falar de eleição do ano que vem, né? Paciência, né? Eu acho que o foco tem que ser esse. Eu quero pedir desculpa, depois eu vou assistir o debate, o Heitor Freire, eu quero ouvir o que o Heitor vai falar, o que o Odorico também vai falar. E se quiser me convidar em outro momento... Está convidado já. E aproveitando que o senhor falou de assistir em outro momento, é assim o debate hoje. Ele é sempre on, a gente vai aqui para o intervalo já, não tem off, é tudo em on. E quem quiser assiste a qualquer momento, é on demand também. Tá eu bom? só estou saindo obrigado. Porque eu vou lá agora na CPI, que vão votar requerimentos. Bom trabalho. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, viu? Um abraço. Tudo de bom. Muito bem. Deputado Heitor Freire, estou com um horário estourado aqui já do primeiro intervalo, mas eu não posso chamar o intervalo sem lhe dar a palavra, mesmo que rapidamente, depois a gente retoma e aprofunda mais. Mas o senhor ouviu aqui do deputado Odorico e o senador, qual a sua avaliação sobre o andamento dessa CPI da Covid? Marcos, primeiro é um prazer, deputado Odorico, senador que já saiu, mais uma vez um imenso prazer estar aqui conversando com todos vocês. Eu acho que, primeiro de tudo, eu quero me solidarizar com as mais de 400 mil famílias aí dos mortos por Covid. É um número bastante alto e eu acho que a gente tem que prestar essa solidariedade a todos. A Covid, essa CPI da Covid, eu concordo, apoio a CPI, agora ela não pode ser apenas um show para cima do governo federal. O recurso veio do governo federal. Agora esse recurso chegou em prefeituras e chegou em estados. Então é como dizem os americanos, follow the money. A gente tem que seguir o percurso desse dinheiro, até onde ele foi parar. Então tem que ser um inquérito que, de fato, apure toda a verdade. Desde quem enviou, se teve omissão por parte do governo federal e de quem, até onde ele chegou. Então eu sou um apoiador dessa CPI, nós temos que ter respeito com o dinheiro do pagador de impostos. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é do deputador, esse dinheiro é do povo, é do pagador de impostos, e a gente tem que ter respeito. E a forma que a gente pode ter essa transparência é exatamente como eu disse, seguindo o percurso do dinheiro, desde a origem, que saiu do governo federal, até onde ele foi utilizado, até a empresa do respirador, das máscaras, de onde foi comprado. Então, apoio, mas tem que englobar tudo, como disse o senador Girão. Tá ótimo. Muito bem, eu vou ter que chamar agora um rápido intervalo, lembrando a todos aqui que a gente vai continuar o papo nas redes sociais, mas na rádio eu vou ter que chamar agora um intervalo e convido os ouvintes e internautas a continuarem participando e interagindo conosco. Tem várias mensagens aqui, pode ser pelo WhatsApp, o 8596090099, pode ser também pelo YouTube, o Povo Online, Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. São 16 horas e 29 minutos. Até já. Muito bem, continuamos aqui no YouTube e no Facebook. Olha, tem muitos... O senador não está aqui nos acompanhando mais, mas teve várias mensagens aqui de ouvintes indignados com as palavras do senador. Muito desapontados, assim, muito incomodados com a defesa que ele está fazendo. E eu estou vendo que o deputado Odorico está querendo falar sobre isso também, do Odorico. Diga, tem que ligar seu microfone, deputado. Tem que ligar seu microfone, por favor. Não, primeiro eu quero... eu acho que esse tema que o Heitor traz, deputado Heitor traz, eu acho que é o primeiro grande equívoco, deputado, que o presidente cometeu. E isso, para mim, foi uma surpresa negativa, porque com a vivência que ele tinha de 28 anos de deputado, mas é que ele tem dentro dele uma verve autoritária muito forte,
Isso se expressou muito nessa pandemia. Então, a primeira crise dele foi negar o Pacto Federativo Brasileiro, né? Então, o Brasil, Tardan, é o único país do mundo que tem esse modelo federativo. O modelo americano ele é mais centrado nos estados, né? Os Estados Unidos não têm municípios, têm as cidades e os condados, e tem os estados. O modelo canadense ele é as províncias, então cada província tem seu sistema, gerencia seus recursos, não tem municipalização da saúde. Na Europa não tem municipalização da saúde, a maior parte dos países são unitários, não tem, a Espanha são as comunidades autônomas. Mas o modelo brasileiro é muito claro que ele define o papel da União, dos estados e dos municípios. Então, a primeira coisa que foi judicializada na pandemia, que foi, de certa forma, a primeira crise institucional produzida pelo próprio governo, é quando o governo federal quis proibir os estados de legislar sobre a pandemia e proibir os municípios, porque, como ele era negacionista, ele queria que os governadores e os prefeitos também negassem a pandemia. Ele quis induzir o negacionismo. Uhum. A transferência de dinheiro, isso é até um equívoco. Eu acho, inclusive, que isso é uma coisa que nós temos que discutir mais, para as pessoas entendam que o dinheiro do Sistema Único de Saúde, ele não é um recurso federal. Esse recurso é nacional. E, para isso, que nós temos os órgãos de controle. Tá certo? Então, isso foi mais uma tentativa de querer produzir uma crise institucional. O dinheiro, o desenho federativo brasileiro, porque como uma grande arrecadação do governo federal, compete ao governo federal o papel redistributivo dos recursos da União. O recurso que é passado para o SUS é um recurso da União, ele não é federal, certo? Agora, para isso que nós criamos toda uma estrutura de controle externo. Na União, nós temos o Tribunal de Contas da União, que faz todo o controle externo dos recursos da União. Nos estados, nós temos o Tribunal de Contas dos estados e alguns você tem mais de um tribunal, que é o Tribunal de Contas dos municípios. Uhum. E você tem, no governo federal, na esfera federal, nós temos a Câmara, é um sistema bicameral, Câmara e Senado. Nos estados, nós temos a Assembleia Legislativa e nos municípios nós temos a Câmara de Vereadores. Então, você tem toda uma estrutura de gestão da democracia, inclusive desses recursos. Uhum. Eu acho que o caso mais típico é o do Rio de Janeiro. Uhum. Foi deflagrado operações de corrupção, né? Se instalou na Assembleia Legislativa uma comissão de CPI e de impeachment. O governador foi impeachmentado. Mas isso é da democracia brasileira. Agora, você não pode negar o papel de uma CPI dizendo que ela não tem importância, porque a CPI é para investigar o fato determinado dela, o comportamento do governo federal. Debates do Povo. Isso quer dizer que os recursos que foram repassados... Muito bem. Agora é o funcionamento do Ministério Público Federal de arquivar. Muito bem, deputado. É que nós voltamos agora ao ar na rádio, estamos aqui falando, estava conversando aqui o deputado Odorico Monteiro, deputado federal Odorico Monteiro, pelo PSB, e a gente está agora também com a participação, continuamos, né, com a participação do deputado federal Heitor Freire, que é do PSL, o senador Eduardo Girão teve que nos deixar aqui para acompanhar o andamento justamente da CPI da Covid lá em Brasília. Deputado Heitor Freire, o deputado Odorico estava falando agora, durante o intervalo, falando um bocado aqui sobre a distribuição de verbas, né, a maneira como se dá. Porque o senhor havia defendido aqui há pouco, no primeiro bloco aqui do programa, exatamente essa investigação sobre a maneira como se deu, não é isso? Os gastos de prefeituras e governos durante a pandemia. Isso não deveria ficar a cargo das assembleias legislativas e câmaras municipais procederem a essa investigação? Quer dizer, no CPI caberia tão somente investigar o caminho do dinheiro federal, o repasse, da maneira que foi dado, como o deputado Odorico estava falando há pouco. Não é isso? O que leva o senhor a crer que há problemas quanto a isso? Primeiro é um inquérito, então é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma investigação que está acontecendo e está em curso nesse momento. O recurso veio de onde? Veio do governo federal, veio da União. Então, se ele partiu da União, não foi a União que comprou os respiradores dos municípios, não foi a União que comprou as máscaras, os álcool em gel, que pagou folhas, que construiu hospitais de campanha.
Então, o recurso saiu do governo federal, a gente tem que checar, ok, vamos checar de quem foi a falha no governo federal, se houve omissão, favorecimentos, ou seja, de quem foi essa omissão. Tudo bem, vamos investigar isso a nível de governo federal. Agora, também é inaceitável, quando você começa a olhar nível Brasil, determinados municípios que compraram respiradores a 50 mil reais, a 15 mil reais, e outros municípios a 400 mil reais. Então, é muita inconsistência, e esse recurso é o mesmo recurso que partiu da União, do governo federal. Então, ele tem que ser analisado como um todo. E depois isso aí vai ser continuado. Essas investigações vão continuar, ou seja, com a Polícia Federal, com as assembleias, com os tribunais de contas da União, do Estado, mas o recurso, ele partiu do governo federal. Então, se é uma comissão parlamentar completa, ela tem que investigar tudo e todos. E eu não entendo qual é o medo dos governadores e das prefeituras. Não é para ter medo. Quem não deve, não teme. E se há transparência, nós estamos aqui cumprindo um papel público, principalmente o gestor público. Ele tem que ter essa transparência. A CPI teria que investigar o repasse para governos e dos governos e para os municípios, 5.100 e tantos municípios do país, eu acho que deveria se Talvez deputar. Não tem como investigar individualmente cada município, mas nós temos aí inconsistências. Existem municípios que a gente toma ciência, denúncias que a gente recebe, que fizeram arcos na porta do município e gastaram R$500 mil, um arco para soltar álcool em gel para todo o carro que passa, R$500 mil, e aí não tem 50 mil para comprar respirador, ou não tem uma ambulância, não tem uma UTI no município. É muita inconsistência. Essas inconsistências, se originou de recurso federal, tem que ser investigado. Quem não deve, não teme. Então, eu não entendo esse medo de governadores, esse medo de prefeituras. E eu espero que as assembleias, elas tenham coragem de colocar isso para frente. Agora, por exemplo, nós temos aqui no estado do Ceará uma assembleia onde mais de 90% é da base aliada do governador. Então, é muito difícil uma assembleia legislativa como a do Ceará colocar para frente uma CPI contra o governador. E assim acontece nos municípios. Então, se não vão investigar, nós, na União, no governo, no Parlamento Federal, a gente não pode se omitir a isso. O deputado Dorico, como o senhor bem lembrou, o SUS, é importante dizer isso, é tripartite, não é isso? O senhor tem que ligar o seu microfone de novo aqui, deputado. O nosso ouvinte Paulo Henrique Braga diz que o deputado Dorico Monteiro se garante muito. Pronto, eu queria insistir, deputado Heitor Freire, que o fato determinado da CPI não é a questão da transferência de recursos. Mas eu acredito que ninguém tenha medo disso. Aqui no Ceará mesmo foi aberto o Ministério Público Federal, porque é importante que a gente entenda. Nós temos o controle externo, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Tribunal de Contas da União e nós temos a democracia, né, que é o processo legislativo. O caso do Rio de Janeiro, para mim, é muito caracterizado de que você teve uma irregularidade, houve um processo de investigação de acordo com a democracia brasileira, tá certo? Foi a investigação, foi feito um impeachment e agora o novo governador tomou posse. O fato determinado, e aí era importante que o deputado Heitor Freire ficasse claro para ele entender isso, de que é o comportamento do presidente da República frente à pandemia. A não ser que o deputado concorde com o negacionismo do presidente. Concorda, deputado? Vamos ouvi-lo aqui. Não, porque o negacionismo do presidente... Eu sou da base aliada, mas isso não significa que eu concordo com tudo. Ele produziu crises institucionais, ele produziu crise dentro do próprio governo, e isso levou o Brasil... Nós vamos entrar para a história, Marcos Sardam, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes da Rádio Povo CBN, eu diria que o mundo vai entrar para a história com, talvez, a preço de hoje. Evidentemente que a gente ainda não sabe o que, é que vai acontecer com a África e me preocupa muito a situação da Índia. Mas os países da Ásia, até hoje, são os melhores países no enfrentamento da pandemia. A Ásia como um todo.
aí me preocupa a Índia hoje, porque acreditaram na ciência, entenderam a importância das medidas não farmacológicas e tem hoje um investimento grande em ciência e tecnologia. A Europa negou no começo, mas depois o próprio primeiro-ministro da Inglaterra fez autocrítica, a Itália, a França, ou seja, investiram em vacina, e agora a Inglaterra já está voltando ao normal. Os Estados Unidos teve um péssimo exemplo na época do Trump, né? Mas agora já entrou, né? Já recuperou a questão da vacina. E o Brasil vai entrar para a história como o pior país no enfrentamento dessa pandemia. Esse é o que tem que ser investigado. E isso, o governo federal, num sistema tripartite como o nosso, compete ao Ministério da Saúde a articulação entre a União, Estados e municípios, de forma tripartite, o ministro da Saúde dialogando com os secretários estaduais, dialogando com os secretários municipais, coordenando, não o tempo todo produzindo conflito. É essa investigação que tem que ser feita, para dar um freio. A democracia exige que você tenha esses mecanismos de freio e peso e contrapeso, para que você possa dar um freio, né, nessa postura e ver se o presidente passa a entender que o papel da União é coordenar o Sistema Nacional de Imunização, coordenar o sistema de enfrentamento da pandemia. Isso é o que está sendo investigado, não é a questão do repasse de recursos. E eu concordo, cada estado tem que o controle externo de cada estado, o controle externo de cada município, exercer seu papel para investigar exatamente essas questões que o deputado está acusando. Mas precisamos de prova também, porque não dá só para você acusar e ficar essa coisa genérica de preço de ventilador, de hospitais. Eu acho que isso são fatos concretos que precisam ser, e a gente tem que apostar na democracia e nas instituições democráticas, que elas funcionando, elas dão conta disso. Muito bem, eu vou ter que chamar mais um rápido intervalo aqui na rádio, já, e lembrando que a gente continua. Aqui nas redes sociais não tem intervalo, e você pode assistir aí o programa e reassistir quantas vezes quiser pelo YouTube e Facebook. Mas eu tenho que agora chamar um intervalo aqui na transmissão da rádio e sempre convidando os ouvintes a continuarem participando, interagindo conosco pelo WhatsApp, o 8596090099, pode ser também pelo YouTube, o Povo Online, Facebook, o Povo Online, ou os Facebook, o Povo CBN. São 16 horas e 42 minutos. Até já. Muito bem, tem aqui várias participações de ouvinte. O Messias diz que a CPI de fato determine a culpa de Bolsonaro como responsável por tantas mortes. Parabéns, deputado Dorico, por sua posição objetiva. O Tiago Alcântara, o dinheiro não é federal, é nacional. É a questão aí do tripartite, né? Porque sempre fica a impressão, né, deputado Dorico e deputado Heitor, que é isso, que o governo federal, muito generosamente e proativamente, está repassando da nação o recurso para os estados e municípios. O Manuel Lima aqui também saindo em defesa do presidente, dizia até que se prove o contrário, ele é honesto, sim. O Hélio Lima dizendo que nunca fez rachadinho, outros pequenos esquemas como desvio de verbas de gasolina, por exemplo. Aliás, os filhos são iguais ao pai. Aqui está sendo meio irônico, até pelo que eu entendi. Mas vamos lá. Deputado Heitor Freire, pelo que a gente viu até aqui, nesses 2 primeiros dias de depoimentos dos ex-ministros Mandetta e hoje do ex-ministro Nelson Tais, o senhor acha que o encaminhamento que está se tomando aí para, sim, o cenário que está sendo traçado sim, de responsabilidade do governo federal e talvez, particularmente, do presidente Bolsonaro, pelos rumos que o enfrentamento à pandemia tomou no país? A CPI começou agora, Marcos, então ela está apenas no início. Nós pegamos aí o primeiro-ministro, o ministro Mandetta, que de forma muito clara e longa ele até ficou bastante tempo ali, respondeu todas as perguntas, de fato, cara a cara, de forma bem transparente. Então, ela está no início, e a gente vai ver os desdobramentos. Agora, o que a gente não pode aceitar, por exemplo, que seja uma CPI comportamental, que a gente apenas monitore o comportamento do presidente. Eu não concordo com tudo e com todas as suas ações do presidente. Eu, sim, estou na base do governo, mas não significa que eu concordo com tudo que ele faz, com tudo que ele diz, de forma alguma.
Porém, não pode ser uma CPI que apenas monitore o comportamento do presidente, ou que seja um show pirotécnico contra o presidente da República. Mas você acha que é isso que está sendo isso? Não, assim, o que não pode acontecer é isso. O que aconteceu é que muitos municípios, pessoas morreram porque não tinham respiradores, muitos municípios, pessoas morreram porque não tinham ambulâncias, UTIs, porque não tinham leitos, porque pessoas não tinham medicamentos. Então, o dinheiro é importante, sim. Como eu estou dizendo, se teve omissão por parte do governo federal, de ministros da saúde, de quem quer que seja, membros do governo federal, que isso seja apurado, o senhor acha que teve? Sejam punidas. Agora sim, faltou dinheiro, a gente não pode pegar irresponsabilidades de municípios que disseram, olha, nós não temos como fazer leitos, nós não temos leitos, nós não temos UTIs, nós não temos ambulâncias para transferir adequadamente. E aí, ou seja, faltou recurso, enquanto tinham prefeitos e governadores gastando aí horrores de dinheiro em hospitais de campanha de forma irresponsável, demolindo, acabando, sabendo que tem uma segunda onda e possivelmente terá uma terceira onda. Então, o dinheiro é importante, que seja uma comissão justa. Eu não estou aqui fazendo defesa de A ou B, mas que não seja um show pirotécnico apenas contra o presidente da República. Eu não sou negacionista, tá certo? Eu tive pessoas próximas a mim que morreram e que perderam, que sofreram, familiares, tios, que sofreram com essa doença. Eu sei que ela é séria, eu me solidarizo com as pessoas, porém, não pode ser somente um show pirotécnico contra o comportamento do presidente. Ele é o mesmo, Marcos, desde que eu conheci ele há 10, 20 anos atrás. Ele tem esse mesmo jeitão dele. Então, a CPI não pode ser, sim, algo apenas comportamental que quer que a pessoa dele. Muito bem, estamos de volta hoje, agora, neste momento, recebendo os deputados federais Heitor Freire, do PSL, e Eudorico Monteiro, do PSB. No intervalo aqui, nas redes sociais, onde nós não temos intervalo, o deputado Heitor Freire estava falando aqui que do risco, né, ele temendo o risco da CPI da Covid está se tornando um show pirotécnico, não é isso? Para acusações do presidente Bolsonaro. Deputado Eudorico, o senhor acha que isso é algo parecido com isso que está acontecendo lá na CPI? Qual é a sua impressão? Tem que ligar o seu microfone de novo, deputado. Tem que ligar o seu microfone. É que toda vida esse hábito de ligar, desligar, né? Porque Não, primeiro, o que eu tenho visto, e eu participei de algumas CPIs aqui, e são muito importantes. Por exemplo, eu participei da CPI que apurou todas as questões ligadas a órtese e prótese, e deu contribuições importantes para o SUS. Eu não vi nada pirotécnico ontem, pelo contrário, acho que o Mandetta ficou 7 horas disponíveis para senadores da situação e da oposição. O senador Eduardo Girão foi lá, defendeu o medicamento precoce, o tratamento precoce e tal, ele mostrou claramente que não. Então, eu acho que é um espaço democrático, a base do governo está toda lá. O senador Ciro Nogueira, né, os independentes estão lá, e a oposição também. Então, você tem, um espaço que tem um fato determinado que precisa ser apurado. Né? E esse fato determinado tem sido o comportamento do presidente, que o tempo todo falou que era uma gripezinha, o tempo todo não tem nenhum momento a empatia. O que é a questão da empatia, Marcos? É quando você se coloca no lugar do outro. E isso, por isso que você tem as questões que são colocadas do ponto de vista, inclusive internacional, a questão dos direitos humanos, né? A questão da democracia, e o tempo todo o comportamento do presidente, se a gente mapear desde janeiro do ano passado até agora, tem sido o tempo todo um comportamento, digamos, de produção de crises, né? Inclusive, eu acho que uma coisa importante que está aparecendo nos depoimentos, nos dois que a gente viu hoje, é também o comportamento do ministro da Economia. Muito criticado aqui pelo ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, né? Não, e pelo Tati também está colocando isso, né? E isso é muito importante, porque mostra que o governo em nenhum momento somou, né,
Porque você tinha, numa situação dessa, o que é que se espera? E aí o deputado Heitor tem que entender que o presidente da República é o presidente da República. Ele não é mais um deputado, ele agora está no executivo, ele tem que ser um estadista. Ele necessita de um presidente da República, numa crise dessa, a convivência democrática com os governadores. Não teve uma reunião com o governador que não saísse em crise depois dessa reunião. Ok. Né? Aquele evento fatídico, né, que o ministro da Saúde, inclusive o general, teve uma reunião com o Instituto Butantan, um instituto de 100 anos, quase 120 anos, ele e a Fiocruz nasceram juntos no início do século passado. O esforço do Butantan para nacionalizar uma vacina produzida na China. O presidente da República faz uma intromissão no Ministério da Saúde, um acordo que foi assinado internacionalmente com a China. O presidente só manda suspender o acordo. Eu queria ouvir vocês também. Ele vai lá e grava, ele manda, eu obedeço. Isso não é papel do presidente da República fazer intervenção em pastas. É papel dele coordenar a equipe. E como estadista no país, com o modelo federativo do Brasil, ele construir, no comportamento de uma pandemia dessa, um diálogo de estadista entre os governadores e os prefeitos. É isso que está sendo investigado. E aí nós vamos ver, inclusive, porque o general, que foi ministro, vai ser ouvido. Então, eu acho que a CPI está indo num rumo extremamente importante para o país. Eu queria ouvir vocês, já a gente vai ter que encerrar a transmissão aqui na rádio, mas a gente continua mais um pouquinho, se vocês me permitirem, aqui na área exclusiva de assinantes, mais alguns minutos na área exclusiva de assinantes do Povo Mais. Tá? Tem dois outros temas que eu mencionei na abertura que eu queria ouvir a opinião de vocês. Um é esse estudo com base nos dados nacionais de síndrome respiratória aguda grave. Poderia haver uma subnotificação que chegaria talvez a 30%, ou seja, os números de mortes no país podem ser bem superiores aos 400 e quase, a essa altura, talvez já sejam 412 mil óbitos no país desde o início da pandemia, né? Se houver uma subnotificação de 30%, esse número aumentaria em mais algumas dezenas de milhares. Então, eu queria ouvir, vocês acham que isso procede, deputado Heitor Freire? Eu acredito que os estudos estão mostrando que não é uma doença respiratória, mas que é uma doença vascular. Eu lembro de quando o nosso querido Major Olímpio morreu, e aí ficou aquela dúvida. Ele não morreu de Covid, porque teve não sei se foi AVC, ou foi primeiro teve uma morte cerebral, e aí ficou, agora o Paulo Gustavo, ontem, uma embolia. Então, assim, os estudos estão encaminhando para isso, mas é uma doença nova, é uma doença desconhecida, ainda as vacinas aí nas suas fase 3, ainda se encaminhando para conclusões de efeitos pós-vacinas e efeitos colaterais, ou seja, a gente ainda tem muito a aprender. Eu concordo que com vacinas a gente vai resolver esse problema, eu sempre bato na tecla que a gente precisa de vacina. Um país, quando está em guerra, ele paralisa tudo para produzir munição, material bélico para a guerra. Ou seja, a gente está numa guerra aí, essa pandemia, tem a pandemia do coronavírus e tem a pandemia da fome, onde muitos empresários autônomos quebraram, estão fechando, muitos desempregados, aí o preço de tudo muito alto, alimentos, ou seja, o povo está sofrendo bastante. A gente tem que começar a focar também em atitudes, em coisas que a gente começa a aliviar o sofrimento, vacina, depois ajuda com empregos, porque não tem nada mais digno do que emprego. E a gente tem essa pandemia da fome aí que está muito clara. Eu tenho estado no front, aí em bairros, distribuindo cestas básicas, vendo a realidade do povo, e eu vou te contar, o negócio está muito sério. Então, então está se encaminhando, é uma doença nova que a gente está aprendendo bastante, e eu espero aí que o governo federal também, e os parlamentares todos, comecem a se unir mais em prol dos que mais precisam, porque a situação está muito triste de todo o Brasil. Muito bem, Josi Freire, nosso ouvinte, diz que todos deverão ser investigados, sim. Silvani Santana, muito bom, deputado Heitor Freire. E aqui tem um ouvinte, o Gustavo Salles,
deputado Dorico, dizendo: mediador, deixa o deputado Dorico falar sem interromper, por favor. Desculpe, deputado, se eu interromper. É por causa. A gente tem mais uns 4 minutos de programa ainda. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão. Se acha que há, de fato, esse risco de subnotificação grande? Sem dúvida. Veja só. Isso é outra coisa que é importante ser investigado, né? Na própria CPI, pelo fato do negacionismo e pelo fato desse comportamento da União frente a esse processo, como você não tem uma coordenação nacional, você cria um ambiente que é tudo que o vírus precisa. O vírus precisa, primeiro, de uma sustentação comunitária intensa, né? Nós criamos, Marcos, o nosso grupo de pesquisa. Nós temos um grupo que estuda a mortalidade da Covid. Aí envolve a Fiocruz do Ceará, o INB, várias unidades, e nós, inclusive, publicamos um trabalho onde a gente criou o índice de permanência domiciliar. Já criamos esse índice para todas as capitais do Brasil, a gente usa as APIs do Google, e a partir das APIs do Google nós criamos um modelo preditivo matemático, que aí a gente faz uma análise do comportamento dos vírus. E o que a gente percebe, por exemplo, Manaus começou a aglomerar a partir de setembro do ano passado, e aí você teve a crise no final do ano. Fortaleza conseguiu manter 30% de aglomeração até 30% de permanência domiciliar até dezembro. Aí aglomerou a partir de dezembro, vem agora. O que é que acontece com isso? Nós vamos ter alguns problemas muito graves. Primeiro, você tem literalmente essa subnotificação. Depois, você tem uma quantidade enorme de óbitos domiciliares que não estão sendo investigados direito. E você tem uma quantidade de óbitos que poderiam ter sido evitados se as pessoas não tivessem tendo assistência normal. E o fato da pandemia, você tem um conjunto de outras doenças que poderiam as pessoas estarem tendo uma melhor assistência e não estão tendo. Então, não só há esses 30%, já tem vários estudos mostrando isso, como também um conjunto de outras patologias que, se o sistema tivesse funcionando mais adequado e a gente não tivesse com essa falta de coordenação, é isso que a maior crítica do governo federal, é que não só o negacionismo produziu as crises institucionais, produziu a falta do Brasil na questão das vacinas, ou seja, não ter a aquisição das vacinas na época certa, como essa manutenção de ondas atrás de ondas, você cria problema. Primeiro, uma crise econômica que vai durar aí quase 2 anos. Se tivesse de casa o ano passado e o presidente tivesse entendido o papel dele como estadista no enfrentamento de uma pandemia dessa, a gente já tinha resolvido o problema com vários outros países, a gente não está Deputado, desculpe interrompê-lo aqui de novo, mas eu queria dar a palavra aqui antes da gente encerrar para o Heitor Freire, aqui, deputado Heitor Freire, rapidamente aqui, um minutinho para o senhor fazer as suas considerações finais e a gente continua a conversa aqui na área exclusiva de assinantes do Povo Mais. Marcos, o meu desejo é que essa CPI não seja um show pirotécnico apenas contra o presidente da República, seja algo justo, que possa investigar todos aqueles que falharam com a nossa população, que têm responsabilidade com as mais de 400 mil mortes, seja prefeitos, governadores, secretários ou técnicos, seja quem for, que a CPI apure, não seja usado palanque apenas eleitoreiro aí para o ano que vem, porque é isso que muitos estão fazendo. Eu já escutei nos bastidores, nos corredores, gente dizendo que a gente sabe que a CPI não vai dar em nada, mas pelo menos a gente vai desgastar o presidente e a sua base. Então, tem muitos que estão torcendo apenas por esse desgaste, ou seja, fazer palanque em cima de caixão, de mortes. Espero que isso eu não estou dizendo que isso está acontecendo nesse momento, porque começou faz poucos dias, mas eu espero que isso não aconteça, que seja algo justo, que ela vá atrás de prefeitos, governadores, quem quer que seja, que desviou o dinheiro do pagador de impostos e possa punir e colocá-los atrás das grades. Ok, muito obrigado, deputado Heitor Freire, muito obrigado, Dorico Monteiro, deputado também federal, muito obrigado a Abílio Elias, João Paulo Bastos, Marcelo Alves, Lúcia Pinheiro, tantos outros ouvintes que participaram e mandaram mensagens, eu vou ler mais algumas, agora hoje eu acabei lendo poucos, mas aqui na área exclusiva de assinantes eu leio mais. No programa de hoje tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Alan Dantas, Letícia Lopes e Laura Teles, direção de jornalismo Jocério Leal. Apresentação Marcos Tardan.
Na sequência, no AM 1010, você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o ponto final. Muito obrigado a todos, um excelente dia e até amanhã. Valeu! Muito bem, já estamos aqui 17 horas em ponto, hein? tem que ser. Esse é o desculpa.